A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é pastora Geise, da Igreja Sede, liderada pela nossa amada pastora Loide Ramos, e em continuidade a este lindo projeto, idealizado pelo nosso pastor Gedeon Júnior e desenvolvido pela nossa igreja, Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, vamos continuar conversando hoje em Deuteronômio, capítulo 5. Nós vemos que Moisés, ele começou chamando Israel para ouvir a aliança de Deus e aprendê-la e também cumpri-la. Nós vimos que ouvir significa muito mais do que escutar casualmente aquilo que alguém está dizendo. Significa ouvir atentamente, compreender, atender e obedecer. E quando Deus fez essa aliança, Ele incluía todas as gerações de Israel, daquele dia em diante, e não só a geração reunida no Sinai. Moisés estava se dirigindo a uma nova geração, e ainda assim disse: o Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Assim como a aliança de Deus com Abraão incluía o povo de Israel do futuro, assim também se aplica a aliança no Sinai, pois Deus era o seu refúgio de geração em geração. A maioria das pessoas que havia estado no Sinai tinha morrido durante os anos vagando pelo deserto, mas a aliança do Senhor, ela continuava inalterada. Nós vamos perceber que dos versículos 6 a 21 do capítulo 5 de Deuteronômio, nós vemos a lei do Senhor. O Senhor, ele deu início à proclamação de sua lei, lembrando o povo que era ele quem os havia livrado da escravidão do Egito. E esse grande ato de redenção deveria ter sido motivo suficiente para o povo de Israel ouvir a lei de Deus e lhe obedecer. Assim como a redenção que temos em Cristo deve servir de motivação para obedecermos ao Senhor. A cada Páscoa, os israelitas eram lembrados do grande ato de salvação de Deus. E cada vez que nós, como igreja, celebramos a ceia do Senhor, nós somos lembrados de que Cristo morreu por nós para que fôssemos salvos dos nossos pecados e pertencêssemos a Ele. O Senhor, Ele deseja que sejamos obedientes a Ele, não como escravos que estremecem de medo diante de um capataz, mas como filhos gratos que amam ao Pai Celeste e apreciam tudo o que Ele é para nós e Ele faz por nós. Nós vemos agora, quando existe a repetição dos 10 mandamentos, que os 4 primeiros mandamentos referiram-se, ao relacionamento pessoal de Israel com Deus, reconhecendo a existência de um único Deus, em Deuteronômio 5:6, abstendo-se da adoração dos ídolos, nos versículos 8 a 10, honrando o nome de Deus, no versículo 11, e guardando o sábado, nos versículos de 12 a 15. O primeiro mandamento, que é o reconhecimento à existência de um único Deus, deveria estar no coração de cada uma daquelas pessoas. E o segundo é a expressão lógica do primeiro, abstendo-se da adoração dos ídolos. E nós vemos que se existe somente um Deus verdadeiro, então fazer ídolos e adorá-los não é apenas um absurdo, mas também uma negação da confissão de fé de Israel. O povo de Israel casou-se com Jeová no Sinai, e a idolatria era uma infidelidade a este casamento e equivalia a adultério.
Não esqueça de que, naquele tempo, a idolatria no Oriente poderia envolver relações sexuais com prostitutas dos templos. Nós observamos anteriormente que o Senhor ele não castiga os filhos e os netos pelos pecados dos seus antepassados. Nós vemos muito bem isso em Ezequiel, capítulo 18. Mas nós não podemos deixar de lado também que pode permitir que as consequências desses pecados afetem as gerações futuras, física, mental e espiritualmente. A tendência dos filhos é imitar os pais, e nas sociedades do Oriente a parentela toda vivia junta, com 3 ou 4 gerações ocupando uma mesma casa. É fácil entender que os membros mais velhos da família tinham a oportunidade de influenciar os mais novos de forma positiva ou negativa. Contudo, o Senhor também abençoa as gerações subsequentes que as pessoas honram ao Senhor e lhe obedecem. No terceiro mandamento, o nome de Deus representa o caráter e a reputação do Senhor. E honrar o nome dele significa falar bem dele para todas as pessoas ao nosso redor. Todo pai quer que seus filhos honrem o nome da família, devendo primeiro orar: santificado seja o teu nome, como nos diz em Mateus 6:9. E então viver de modo a contribuir a resposta a esta oração. Porque todos temos responsabilidades. Eu lembro-me até que nós tínhamos uma brincadeira lá em casa. Quando um de nós 5 fazíamos alguma coisa que não era muito correta, nós dizíamos assim: olha, cuidado com o ministério do papai. Todos tínhamos essa preocupação de estar honrando, de estar protegendo, de estar cuidando para que o ministério do meu pai fosse uma bênção, como é até os dias de hoje, né? E estamos dando continuidade a este ministério. E nós estamos sempre, pela graça do Senhor, tentando contribuir com essa resposta que nos foi transferida, que nos foi passada. E voltando aqui, né? Usar o nome de Deus sob juramento para defender uma declaração desonesta, bem como amaldiçoar e insultar, são formas de desonrar o nome dele. Levar conosco esse nome e viver como cristãos é honrar o nome de Deus diante do mundo que nos observa. Irmãos, nós temos sobre nós uma diferença. Nós temos que honrar o nome do Senhor. Então, os nossos atos não são qualquer ato, né? A nossa maneira de conversar não deve ser de qualquer forma. Nós somos observados a todo momento. E em tudo, nós devemos honrar o nome do Senhor. E 9 dos 10 mandamentos, nós vemos que eles são repetidos aqui no Novo Testamento, para que a igreja obedeça, com exceção do 4º mandamento, que é o sábado, né? Isso porque o sábado era um sinal especial entre Israel e o Senhor, e não foi dado a nenhuma outra nação. O sábado ele teve início na criação, e por esse motivo era parte da vida religiosa de Israel, mesmo antes de a lei ser dada no Sinai. No Sinai, porém, a observação do sábado tornou-se parte da aliança de Deus com Israel e foi relacionada à sua libertação do Egito. Por quê, irmãos? Lá eles não tinham folga, eles só trabalhavam, eles não sabiam o que era descanso. E Deus ele tem uma preocupação tão grande com o ser humano que ele quer que descansemos, né? E para o povo ali de Israel, ele instituiu o sábado para que fosse um dia de descanso. E Canaã seria o lugar de descanso de Israel também, simbologia, né? E o sábado semanal serviria de antegozo desse descanso. A gente vê que
a comida que o Senhor dava, o maná que Ele alimentava, na sexta-feira você pegava duplo, porque no sábado era o dia do descanso. O maná não viria. Aqueles que pegavam a mais, o que acontecia? Eles deveriam pegar e não se estragava. Agora, aqueles que faziam isso nos outros dias sem ser anterior ao sábado, no outro dia acordava estragado o maná. Mas a obediência, a observância ao mandamento do Senhor era o quê? Não, naquele dia você pode pegar em dobro, mas nos outros dias você pegue só para o dia. Já vendo a obediência do povo. E nós vemos que os cristãos, eles vão encontrar o seu descanso em Cristo. Cristo é o nosso sábado, Cristo é o nosso descanso. O sábado não foi instituído para nós, foi instituído como um sinal de aliança com o povo de Israel. Nós não, nosso sábado é Cristo, né? Como nós vemos em Mateus 11, dos versículos 28 a 30, em Hebreus 3 e 4. E nós aguardamos ainda o quê? O descanso eterno no céu. Infelizmente, nós vemos que Israel ele não guardou o sábado, nem o ano sabático. E o Senhor teve o quê? Que disciplinar o seu povo. Aí nós vemos a história dos cativos. Tá? Fica muito bem descrito em Jeremias 17, do versículo 19 a 27. Nós vemos, porque eles não guardaram a determinação do Senhor do descanso. E nós vemos que muitas pessoas bem intencionadas chamam o domingo de sábado cristão, mas no sentido exato da palavra. Essa é uma designação que é incorreta. O domingo é o primeiro dia da semana e o dia do Senhor, enquanto o sábado é o sétimo dia da semana. O sábado ele significa a antiga aliança da lei, em que se trabalhava 6 dias e depois vinha o descanso. E o dia do Senhor ele celebra a nova aliança da graça. Começa a semana com o descanso no Senhor e prossegue todo o serviço. Tá certo, amados? Aí nós temos o 5º mandamento, que nos leva ao relacionamento com o Senhor para a prática desse relacionamento com as outras pessoas, começando dentro do lar, que está em Deuteronômio 5,16, que é um mandamento importantíssimo: honra teu pai e a tua mãe. Tanto os aspectos humanos quanto os divinos da lei, eles são importantes e não devem ser separados, pois nos foi ordenado amar o Senhor e também o que? Amar ao próximo. A piedade começa em casa, a honrar pai e mãe, e a lei era muito importante em Israel e ainda é relevante para a igreja. Nós vemos que um número excessivo de pessoas na sociedade de hoje cultuam a juventude e não gostam da ideia de envelhecer. Por esse motivo, os idosos com frequência são o quê? Negligenciados e sofrem agressão. E em algumas nações, em alguns outros locais do mundo, nós percebemos que são até mortos com o aval da lei, né? Na questão da eutanásia. Irmãos, honrar o pai, honrar a mãe, é o único mandamento com promessa. Se você quer viver muitos dias sobre a face da terra e viver bem, honre teu pai, honre tua mãe, ame, respeite, beije, abrace enquanto você os tem. Nós não sabemos por quanto tempo nós os temos, por isso nós devemos assim fazer tudo o que pudermos fazer por eles, que um dia eles fizeram por nós, sabe? Nos trataram com tanto amor, com tanto carinho. Eu acredito que, principalmente depois que nós nos tornamos pais, nós olhamos para os nossos pais de maneira diferente. Depois que Deus me deu o privilégio de ser mãe, eu olhei para os meus pais de uma forma diferenciada, porque não é fácil, né? A gente abre mão da vida pelos filhos. E um dia os nossos pais abriram mão
dá vida por nós também. Vamos honrá-los, vamos amá-los, vamos orar por eles. Às vezes você pode me dizer, poxa, mas meus pais não foram tão assim, tão carinhosos, tão... Faça diferente. A partir de você, comece diferente. Haja de maneira diferente, né? É a lei da semeadura, aquilo que o homem planta, ele vai colher. Se você planta carinho, amor, cuidado, é isso que você vai ter na sua vida. É algo assim que nos leva a pensar. Enquanto tinha meu pai, eu fazia tudo o que podia, né? E em nada me arrependo. Não tenho remorso, pelo contrário. O único sentimento que ficou depois que ele se foi, só a saudade. Para quem o conheceu, não me deixa mentir. Alguém muito carinhoso, carismático, né? E graças a Deus ainda tenho uma mãe. E vamos honrar e agradar aos nossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Porque quando nós aprendemos a honrar aos pais que vemos, nós honramos também ao nosso grande Pai Celestial. E Ele merece ser honrado também. E nós vamos perceber que isso, logicamente, nos leva ao 6º mandamento, que está em Deuteronômio 5,17, que diz, não matarás, que exige que honremos a vida humana e que não matemos. É Deus quem dá a vida e somente Ele tem o direito de tomá-la. Pelo fato de sermos feitos à imagem de Deus, o homicídio, ele é um ataque contra Deus. Nós vamos ver que Jesus advertiu que o homicídio muitas vezes começa com a ira sem motivo e que apesar de o homicídio ser muito pior, a ira sem motivo é o equivalente moral do homicídio. É importante observar que a lei foi dada a Israel para refrear as pessoas e castigá-las por seus crimes e não para reformá-las. Apesar de a lei não ser capaz de mudar o coração humano, pode conter e castigar aqueles que desafiam a autoridade e que se recusam a obedecer os preceitos. Aí nós temos o 7º mandamento, em Deuteronômio 5,18, que diz, não adulterarás. O 7º mandamento, ele requer o quê, meus amados? A pureza sexual, a fidelidade no casamento, como forma instituída por Deus para o uso e desfrute apropriados da sexualidade. No antigo Israel, o adultério era considerado um crime capital, enquanto que na sociedade de hoje dificilmente é considerado pecado, quanto mais crime. A nossa lei modificou e adultério não tem nada mais de crime, né? Deus, ele pode perdoar os pecados sexuais, mas ele não promete interferir nas consequências dolorosas dessa transgressão. O que pode causar, o que pode acontecer, né? Os filhos, a destruição da família. O adultério é algo terrível. É uma forma que Satanás tem atuado nesses últimos dias de maneira surpreendente. E as famílias acham que um clique com outra pessoa não é pecado. Faz o seguinte, bebe da tua cisterna. Goza com a mulher da tua juventude. Não é porque ela envelheceu ou ele envelheceu que não é mais útil para você. Você também envelheceu. E aí nós vamos ver que é repugnante ver a maneira como a mídia exalta a sexualidade e transforma o sexo antes e fora do casamento como uma forma de entretenimento. Os nossos jovens, irmãos, eles têm que ser ensinados que sexo antes do casamento é pecado. Você só se relaciona depois do casamento. Antes do casamento, não. Vamos experimentar, vamos ver se dá certo. Que história é essa? Isso é errado. Isso não se faz. O Deus que nós servimos é um Deus santo. E se você quer começar, meu jovem, minha jovem, um casamento direito,
Comece-o de maneira santa na presença do Senhor. O conhecimento do sexo antes do casamento, você já começa o casamento sem telhado. E um casamento sem telhado, vem chuva, vem vento, vem poeira, vem muito problema. E aí muitas pessoas sofrem as consequências e, mas o que está acontecendo? Porque começou errado. Então vamos começar certo na presença do Senhor. Se você fazia isso, não faça mais. A partir de hoje, santifique o seu caminho. Esteja se guardando para aquele, para aquela que o Senhor tem para você. Deus, nós vemos aqui que Deus ele não se preocupa apenas com a maneira como tratamos as pessoas, mas também o modo como tratamos a propriedade dos outros. Nós vemos aqui, olha, o 8º mandamento, no versículo 19, que diz: não furtarás. Não furtarás, é sucinto e direto. Esse mandamento abrange uma infidelidade de ofensas, roubar bens, roubar o bom nome de uma pessoa, através de calúnia, difamação, colar numa prova ou até mesmo roubar pessoas, a escravidão, o rapto. Em Efésios 4:28 deixa bem claro que há apenas 3 formas de se obter bens. A Bíblia ela nos ensina, olha só, trabalhar por eles, recebê-los de presente ou roubá-los. A Bíblia ela fala sobre tudo. E somente as 2 primeiras são aceitáveis diante do Senhor. Se você recebeu ou se você trabalhou por ela. Roubar não é a maneira adequada. Porque existe um mandamento, não furtarás. Ele é claro, objetivo e direto. O 9º mandamento, ele proíbe a mentira. Ele diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Desde aquelas contadas de banco de testemunhas no tribunal, ou aquelas dita a um vizinho, ou na historinha ali no meio dos amigos. Não é para mentir, não é para dar falso testemunho. A verdade é que mantém a sociedade unida. E quando as pessoas não cumprem suas promessas, sejam em contratos de negócio, votos matrimoniais, as coisas começam a se desintegrar. E esse mandamento também proíbe o quê? A calúnia, a difamação, pois existem as mentiras sobre as outras pessoas, né? A calúnia, a difamação, que isso pode gerar consequências terríveis para quem os comete. E o povo de Deus deve ser conhecido por falar a verdade em amor. Aí nós temos o 10º mandamento, que é: não cobiçarás. Não cobiçarás o quê? Diz assim, olha, é a cobiça, é o desejo pecaminoso do coração por qualquer coisa que não deve ser nossa de direito. Esse mandamento, assim como o primeiro, trata de atitudes interiores e não ações exteriores, porque começa a nascer aqui dentro, irmãos. É muito perigoso isso. Mas quebra qualquer um desses 2 mandamentos, porque se nós desobedecermos a qualquer um desses 2 mandamentos, nós vamos ter o quê? A desobediência de todos os outros. Nós vemos que a cobiça ela leva as pessoas a roubar, a cometer adultério, a mentir e até mesmo a matar. Se observamos ao 1º mandamento e se verdadeiramente amamos a Deus e o adoramos, então a cobiça ela não vai ser o problema para nós. 1º mandamento é amar ao Senhor e adorá-lo. E como cristãos, nós dependemos do Espírito Santo que habita em nós e vivermos de acordo com a lei do amor. Não precisamos nos esforçar para obedecer esses mandamentos, pois a vida de Deus flui através de nós e nos capacita a cumprir o preceito de Deus. A velha natureza, ela não respeita lei alguma. É provável que haja em seu país alguma lei, em algum local, né, que obrigue a cuidar de seus filhos, mas
Quando é que os pais pensam nessa lei? Os pais, eles cuidam dos filhos porque amam e não porque têm medo de ir à cadeia. Você dá comida ao seu filho não porque a lei diz que você não pode abandoná-lo, mas porque você ama. Você não quer ver doente. Você não deixa seu filho sozinho, jogado, é porque você ama, não porque você tem medo, é um crime e tal. Não, nada disso. E assim ocorre com os mandamentos. Se nós amamos ao Senhor, se nós obedecermos ao Senhor, todos os outros mandamentos serão obedecidos. De maneira, que você nem vai percebendo, você já vai cumprindo os outros mandamentos. Pelo fato de nós termos nascido de novo, de sermos parte da família de Deus e de termos recebido dentro de nós a natureza divina, o Espírito nos capacita a obedecer à lei e a viver no temor do Senhor. Aí nos versículos 22 até o 33, nós vemos o Deus da lei. O propósito da lei de Deus é revelar o Deus da lei. E quando nos concentramos nele, vemos que é agradável obedecer aos seus mandamentos. Moisés, quando ele encerra a sua recapitulação dos 10 mandamentos, lembrando a nova geração de que no Sinai Deus revelou a sua glória e grandeza, o Deus de Israel não pode ser menosprezado, pois ele é um Deus santo, e Israel nunca mais voltaria ao Sinai, nem veria o fogo, a nuvem, a escuridão, os raios, nem ouviria a voz aterradora de Deus falando na montanha. Foi um episódio surpreendente, né, irmãos? Quando nós vemos a maneira como Deus falou com o povo ali no Sinai. O povo temeu e ficou, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aquele desespero, né? E Moisés ali diante do Senhor recebendo. Mas era preciso que se lembrasse da majestade do seu Deus e da autoridade da sua palavra. Nós vemos muitas igrejas de hoje que perderam o conceito bíblico da majestade e da autoridade de Deus, conforme expressas em sua lei. Essa deficiência empobreceu o nosso culto, transformou o evangelismo numa técnica de venda religiosa, converteu a Bíblia num livro de autoajuda que garante transformar você num sucesso. Muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Em apelo a Israel, Moisés ele instou o povo a lembrar da majestade de Deus e respeitar a palavra de Deus. Ele citou as palavras do próprio Jeová: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos. A obediência envolve sempre uma atitude do coração, e se amamos ao Senhor, guardamos e guardaremos sempre os seus mandamentos. Meus amados, é importante conhecer a lei de Deus, a fim de conhecer melhor o Deus da lei e de agradá-lo. Cristo ele concretizou todos os tipos e símbolos da lei, de modo que nós não precisamos mais praticar rituais do Antigo Testamento como fazia o povo de Israel. Cristo levou sobre si na cruz a maldição da lei, para que não precisássemos temer o juízo. Contudo, a lei moral, ela permanece e Deus ainda julga o pecado. É tão errado mentir, roubar, cometer adultério e homicídio hoje quanto era no tempo em que Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai. Na verdade, é pior hoje, pois hoje nós temos a revelação plena da vontade de Deus por intermédio de Jesus Cristo e pecamos, mesmo tendo conhecimento claro da verdade. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 119, 16 assim: terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Irmãos, guardemos essa palavra no nosso coração e vivemos esta palavra. Nós só temos a ganhar quando obedecemos e quando vivemos esta palavra.
Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Muito obrigada pela vossa atenção e até a próxima leitura, se Deus quiser.